Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje eu vou tratar do problema da educação brasileira, que é um problema bastante complexo, que vai além da educação, envolve questões filosóficas, né? Por isso o nome dado de epistemologia, né? Como é que se constrói o conhecimento, né? E também envolve questões políticas, porque tem toda uma questão das classes sociais terem acesso ao conhecimento e, a partir do conhecimento, ter acesso aos recursos que a sociedade dispõe, ter acesso ou não ter, né? E também como a sociedade, o povo se comporta na eleição dos governantes, né? Isso vai refletir também, né, a forma como o povo foi educado, né, as suas ideologias que também estão presentes na educação, no sistema educacional, né, as ideologias que moldam o sistema educacional. Então tudo isso está envolvido, é um assunto muito complexo e eu só estou me aventurando a falar sobre isso porque eu escrevi há já uns 15 anos, eu escrevi um texto de discussão da reforma universitária, porque está tudo relacionado, né? A universidade, o vestibular, o ensino médio, principalmente, né? O ensino fundamental já é um pouco mais, digamos assim, afastado dessas questões mais cruciais, mas ensino médio, vestibular e universidade pública, principalmente a universidade pública, estão interconectados, intimamente interconectados, né? Quando você mexe num desses subsistemas, você afeta os outros. Então, né, é uma dificuldade assim de por onde começar a discussão, né, já é difícil, né? Eu tenho colegas que trabalham como professores no ensino médio, que têm feito relatos dessa situação que se criou com o chamado novo ensino médio, né, os itinerários, o novo tipo de currículo que está sendo implantado esse ano, 2023. Eu tenho um filho, né, o Thales, que está no segundo ano do ensino médio, então diariamente eu tenho aqui relatos, né, dessa situação. Eu trabalhei aí mais de 35 anos como professor de filosofia da ciência numa universidade pública, né, a Unesp. Então eu lidei, né, não só com os egressos do ensino médio, né, como também trabalhei justamente com a filosofia da ciência, com a epistemologia, com a construção do conhecimento científico. Eu lecionava esse tipo de disciplina para vários cursos, que não eram cursos de filosofia, mas cursos de formação de cientistas, tecnólogos. E além do mais, eu tenho minha própria experiência do vestibular, que foi um pouquinho traumática, por questões também filosóficas. E eu vou então começar com o vestibular, tá? Porque me parece que esse é o caminho que a gente tem que percorrer para discutir tanto a universidade quanto o ensino médio. Porque o vestibular no Brasil, o vestibular para entrada na universidade pública, certo? Ele, apesar de todos os problemas, ele tem um papel importante na modernização da mentalidade do povo, certo? Assim, o tipo de exame do vestibular, que eu vou criticar do ponto de vista epistemológico, ele politicamente tem sido válido. Então eu não sou contra o fim, eu não sou contra o vestibular, eu não sou favorável ao fim do vestibular, mas epistemologicamente eu tenho que ser favorável a uma reformatação do vestibular, porque ele está baseado numa teoria do conhecimento, numa epistemologia ultrapassada, que violenta a mente do jovem, né? E não é a mais adequada nem mesmo para a formação científica, tá? Porque o que se justificaria, né, o tipo de epistemologia que nós temos no vestibular seria, né, que ele forçaria as pessoas a estudarem ciências, né,
desde a linguagem, da matemática, passando pela química, física, biologia, né? Só que o conceito de ciência que está embutido no vestibular atual, ele é o conceito da ciência moderna, né? Do final do século XIX, basicamente, né? Então, isso gera um problema enorme no aluna do ensino médio, né? Que se vê frente à necessidade de decorar, memorizar uma quantidade enorme de informações, porque a epistemologia que está por trás do vestibular é essa de representar o mundo, né? A ciência como representação do mundo. Então essa representação, ela tem que cobrir tudo que seja importante, né, para a visão científica. Um monte de teoria, de dados, de tabelas, de fórmulas, né? No caso aí da química, você tem os elementos químicos, as reações, né? Na biologia você tem uma nomenclatura enorme de espécies, gêneros, e, né? É tudo enciclopédico, né? Enciclopédico no mau sentido, né? De ser um conhecimento extensivo, né? De estar querendo representar toda a realidade na mente, né? Isso aí, né? Não faz mais sentido, né? Todo mundo praticamente concorda com isso, que o acesso ao conhecimento se faz, né? Por meios não só tradicionais, como o livro, né? A biblioteca, que ainda é importante, muito importante para um conhecimento mais aprofundado, mas se faz pela internet, né? Isso aí, né, nem precisa ser dito, né? Mas uma criança, né, de 5 anos já sabe, né, procurar informação na internet, tá? Então, gente, a epistemologia do vestibular é o ponto nevrálgico disso tudo aí, tá? Então, primeiro, se a gente considera que ensino médio, vestibular e ensino superior formam um super sistema integrado, tá? Não pode fazer uma reforma do ensino médio sem mexer no vestibular. Porque o que está acontecendo, né? As pessoas veem, né, o ensino médio como uma etapa na formação para o ensino superior. Muitas pessoas veem, né? Então, se você coloca uma série de conteúdos no ensino médio que não estão contemplados no vestibular, o que vai acontecer? Né? As pessoas não vão dar importância para esses conteúdos, mesmo que sejam conteúdos práticos, úteis, que nem sempre são, né? Parece que tem algumas aberrações aí nesse novo ensino médio, mas supondo-se que sejam conteúdos importantes para a vida das pessoas, conteúdos práticos, né? As pessoas não vão valorizar porque tem uma quantidade enorme de conteúdos, de representações do mundo que elas precisam elaborar para ser bem-sucedida no vestibular, para quem quer entrar numa boa universidade pública, né? Então aí não funciona, tem que haver uma harmonia entre o vestibular e o ensino médio e o ensino superior, certo? O vestibular aí é o elo, né? Então teria que começar mudando o vestibular, tá? Diminuindo a quantidade de memorizações, representações mentais necessárias para ser bem sucedido no vestibular. O exame vestibular tinha que ser intuitivo, sem necessidade de memorização, né? Como a vida real tá? Na vida real você não tem pegadinha, você não tem que ficar decorando fórmula, né? Tem que ser um exame, né, que as pessoas que têm um conhecimento básico de cada assunto, elas consigam pensar e resolver a questão, sem necessidade de memorizações, de preparações, né, de treinos
para resolver questões aí complicadas, né? Artificialmente complicadas. O vestibular não está avaliando cientistas, o vestibular está avaliando pessoas que querem se tornar cientistas, tá? Então tem que avaliar a capacidade dessas pessoas pensar, resolver problemas de uma forma intuitiva, tá? E não já cobrar uma série de conhecimentos. Tá? Nesse sentido, a melhor parte do vestibular atual é a redação, porque ali, né, a pessoa vai mostrar a sua capacidade de elaborar um texto. Essa parte não precisa ser mexida, a redação não precisa ser, né, mas o resto precisa. Então tem que começar mudando o vestibular. E aí, reformar a reforma do ensino médio de acordo com esse novo vestibular, com uma epistemologia equivalente, tá? Qual que é essa epistemologia? É o pragmatismo, tá? É uma epistemologia pragmática que considera que o conhecimento se faz na ação e também por motivação, né? O conhecimento ele resulta da atividade da mente humana. A mente humana, ela tem 3 funções fundamentais, tá? O conhecer, o sentir e o agir. Então você não pode ter um conhecer separado do sentir, do afeto, da emoção, da motivação e do agir, ou seja, da atuação da pessoa no seu contexto social, né, com os problemas que ela defronta, né, com o ambiente que ela vive, né? Aí que vão se formar, né, os padrões de cognitivos e também de comportamentais, que tudo isso está relacionado, tá? Então precisa ter uma epistemologia pragmática que considere que a mente não é apenas cognitiva, nós não somos uma máquina de registrar informações, né? Aquela concepção bancária que o Paulo Freire já criticava, nós não somos uma memória de computador que você vai colocar uma informação e depois vai resgatar, tá? Né? A mente humana, ela é afetiva e ela é enativa, ou seja, ela engendra ações, né? Então nós estamos num contexto em que nós temos sentimentos e nós agimos em relação ao ambiente físico e humano, social, tá? Então com essa epistemologia tem que mudar o vestibular, tá? E aí mudar o ensino médio e depois mudar o ensino superior, porque o ensino superior também ainda está impregnado desse conceito de ciência ultrapassado do final do século XIX, início do século XX, antes da física quântica, inclusive sem incorporar adequadamente o evolucionismo, porque com o evolucionismo nós temos um dinamismo das formas de vida também, né? Para não falar da teoria social, né? Entendendo a sociedade como estando num processo dialético, dinâmico, de cooperação e de contradições, conflitos de classe, etc. Tudo isso praticamente não entra na epistemologia do conhecimento que rege o vestibular e o ensino superior e acaba sobrando para o ensino médio. E as crianças e adolescentes têm uma dificuldade enorme de entrar nesse mundo, porque não é o mundo delas mais, era o mundo do século XIX, né? Então, isso tudo gera um sofrimento inútil na vida das pessoas, uma série de fracassos que poderiam ser evitados, né? Angústias, transtornos, né? Psicológicos, psiquiátricos. Porque se tenta colocar as pessoas num molde que não é adequado para o contexto atual, né? Então não adianta só falar de inteligência emocional, de empreendedorismo e outras coisas aí que a sociedade capitalista reverencia, né? Sem mudar a epistemologia, né? Porque o que vai acontecer é que a gente vai tratar de teorias da inteligência emocional e não desenvolver a inteligência emocional, né? Porque é a visão representacionista, o conhecimento como representação. Então, né, dentro dessa epistemologia, numa aula de empreendedorismo, o que se vai fazer?
não transformar aquelas pessoas ali em empreendedores, né? Sejam empreendedores cooperativos ou competitivos, individualistas ou socialistas. O que vai acontecer é que vai chegar um professor lá na frente e vai falar de teorias, representações do que é empreendedorismo, né? Teorias de meritocracia, muitas vezes furadas, né? Então, não se coloca a questão realmente prática de como tem que ser um ensino para que as pessoas sejam mais empreendedoras, né? Como tem que ser a escola, né? Porque me parece óbvio que não vai ser possível as pessoas serem empreendedoras em relação ao ambiente que elas vivem fechada numa sala de aula, né? A não ser que seja por meio da internet. Mas o mais adequado seria sair do formato aula expositiva, né? E, por exemplo, visitar uma empresa, visitar um posto de saúde na periferia, né? Conhecer o contexto que as coisas acontecem na vida real, né? Na aula de biologia, fazer uma pesquisa de campo, que tipo de planta tem nesse ambiente que a pessoa vive, né? Quais as frutas que tem, quais poderiam produzir seus fontes de matéria-prima para a produção de comida, de sucos, né? De bebidas, né? Então isso que seria a formação de pessoas mais empreendedoras, né? Não você ter aula sobre representações do que é o empreendedorismo, isso não adianta nada, né? Teria que pôr as pessoas em ação, né? Mobilizar os sentimentos das pessoas, as motivações. Então, né, se ali do lado da escola tem uma árvore que produz uma fruta que ninguém conhece direito, né? Ninguém nem se utiliza dela porque não conhece, tem medo de ser venenosa, etc., né? Então vamos estudar aquela fruta, né? Vamos identificá-la, vamos ver o que tem publicado sobre ela e vamos usá-la, vamos fazer, né, um suco, vamos torrar a semente dela, será de repente um novo café, um novo cacau, né? Como é que a humanidade descobriu que, né, como fazer o chocolate, né, a partir da semente do cacau, torrando a semente, né? Foi pesquisa que o povo fez. E no Brasil tem tantas frutas aí que poderiam ser pesquisadas, poderíamos ter, né, outros tipos de chocolate, outros tipos de café ou de bebida feita com semente torrada e moída. Poderíamos ter várias aí, né? Mas ninguém pesquisa, ninguém está nem aí. Pessoas estão fechadas numa sala de aula, né, decorando fórmula e teorias que seriam importantes de se conhecer na universidade, quando a pessoa vai se tornar de fato um cientista, né? Agora, você ficar estudando de um modo complicado, por exemplo, a física clássica, né, e os seus desdobramentos, né, isso no ensino médio, que significado que isso tem, né? É claro que a gente precisa de noções básicas, né? O que é velocidade, espaço sobre tempo, o que é aceleração, né? Como é que calcula o peso, a constante da gravidade, etc. Tudo isso aí a gente tem que saber do nosso dia a dia. Agora, só que, né, quem olha as apostilas vai ver que o negócio vai muito além disso aí, vai para distinções super refinadas que seriam para quem vai estudar, por exemplo, engenharia, né, que vai precisar de ter determinados tipos de engenharia, precisaria de certos tipos de conhecimento que tem no ensino médio, tá? Mas as pessoas, não é um conhecimento relacionado com a nossa vida cotidiana, tá? Então, né, o ensino médio é muito focado nos conteúdos científicos, nas teorias, nas representações da realidade, né, representações da vida, e totalmente desinteressado da vida real, né,
das pessoas, no contexto que elas estão, no ambiente físico, biológico que elas estão, né? Então isso precisa ser corrigido, gente, porque isso aí está gerando muita desmotivação, né? Muita enrolação, muito faz de conta que tá, professor que faz de conta que está ensinando, aluno que faz de conta que está aprendendo, né? Muita forma de lidar com uma situação adversa, tentar sobreviver a uma situação que é estruturalmente inadequada, desumana em última análise, né? Como promover o desenvolvimento humano, né? Fazer com que as pessoas realizem suas potencialidades no ambiente que elas moram, né? Nas relações sociais que elas têm, se tornando produtivas, criativas. Essa que é a questão da educação, né? Não é fazer as pessoas memorizarem um monte de teoria científica que elas não vê significado vital, né, na sua vida, certo? Então é um problema gigantesco, porque também está relacionado com questões políticas do país, né, econômicas, políticas. Também a educação é um subsistema de sistemas maiores, né, sistemas cognitivos, econômicos, políticos, existenciais, culturais, etc. Então, né, é complicado, mas minha sugestão é que tem que começar mexendo no vestibular, com a epistemologia, né, o conceito de conhecimento que está por trás do vestibular. Aí a gente vai poder reformular o ensino médio, de modo que o ensino médio seja mais significativo para as pessoas nas suas vidas, né, elas se sintam mais motivadas, que elas, né, passem por um processo de formação mais adequado, né, desenvolvendo suas potencialidades, né, se tornando adultos mais produtivos, mais criativos. E finalmente vai chegar um dia que a gente vai ter que mexer na universidade, né? Mas aí é mais complicado, porque é aquela história do Arquimedes, né? Você tem que ter para você usar uma alavanca, você tem que ter um ponto de apoio. Então, inicialmente, a universidade, tal como ela existe, é o ponto de apoio para a gente mexer no vestibular, mexer no ensino médio, né? Porque quem vai dar aula no ensino médio, para ser credenciado, né, tem que ter um curso superior. Então, a formação do professor do ensino médio é na universidade. Então, com todos os males que a universidade atual tem, ela é o ponto de apoio da alavanca. Não dá para você tirar esse ponto de apoio agora. Então, mudando o vestibular, mudando o ensino médio, aí depois chega a hora de mudar a universidade. E isso já está acontecendo em outros países, mas a mudança nem sempre é para melhor. Quando a gente muda, a gente pode mudar para melhor e pode mudar para pior também. Então, isso aí, né, tem que aguardar um pouco para a gente ver qual vai ser o rumo da universidade no plano internacional também, porque com as novas tecnologias ligadas ao Big Data, né, novos métodos de construção do conhecimento científico, a gente não sabe ainda bem como vai ser a universidade do futuro. E então, por vários motivos, não dá para começar com uma mudança da universidade. Então, a minha sugestão é que se comece mudando o vestibular, mobilizando a própria universidade para mudar o vestibular, né? Aí, depois, vai ser possível ter uma mudança, uma reforma do ensino médio bem sucedida, porque a reforma atual gerou o caos, está gerando o caos. Não sei o que vai acontecer, se vai reverter para a forma anterior, ou se vai manter os itinerários, essas coisas todas que estão sendo implantadas. Ninguém sabe, né? Isso aí vai depender do jogo político, da pressão que os estudantes vão fazer. Os estudantes têm que sair na rua mesmo, tem que ter um movimento estudantil, tem que mobilizar, né? Dizer que estão insatisfeitos, que desse jeito não dá, né? Aí, então, vamos mudar o vestibular para depois fazer um ensino médio
de inconformidade com esse novo vestibular, com o mesmo conceito de conhecimento e de formação humana. E aí no final vamos ter que um dia fazer uma reforma universitária substantiva, né? Porque no caso da Universidade Brasileira, ela é uma exceção no mundo, né? Porque aqui, né, a pessoa já entra direto para fazer um curso completo, né, de medicina, de engenharia, etc. Né? E na maioria das universidades dos outros países, as pessoas entram para fazer um curso básico de 2 anos, né, o college, e depois elas escolhem, pelo seu desempenho no college, elas se qualificam para fazer um curso completo, como medicina, engenharia, etc. Certo? No Brasil a universidade é diferente, então isso gera problemas, né, da pessoa estar prematuramente já envolvida num curso de longo prazo, formação completa de um profissional, né? Muita gente muda, né? Descobre que não é o curso que queria. Outros, mesmo descontentes, vão até o fim, né, por questões pragmáticas. Então essa é a minha reflexão, e se for conveniente a gente pode fazer alguns debates sobre esse assunto aqui nesse canal. Diálogos interdisciplinares. Abraços.